Graça e paz, amados irmãos e queridos ouvintes. Aqui, mais uma vez, quem vos fala é Irmãozito, da cidade de Limoeiro. E se você estiver gostando das pregações e dos estudos bíblicos, vocês podem se inscrever no canal no YouTube, Irmãozito Limoeiro, separado, né? Embaixo coloca o dedinho no sininho e coloque todas lá em cima, e do lado esquerdo você bota o dedinho no like. E pode fazer o comentário também, se vocês estiverem gostando. E hoje é dia 20 de agosto de 2021. E eu vou trazer mais um estudo bíblico, de A a D, com a resposta, com 14 perguntas e 14 respostas, ainda no livro de Salmos, que eu fiz o primeiro estudo no livro de Salmos, e este é o segundo. E dá para fazer uns 4 ou 5 estudos no livro de Salmos, porque eu dou um versículo, ou 2 versículos, e depois eu dou as respostas. E esse livro de Salmos tem 150 capítulos. Ele é muito longo, é o livro que tem mais capítulos e versículos na Bíblia evangélica, no Antigo Testamento. Tanto no Antigo como no Novo também, né? É o livro que tem mais capítulos. Amém? Então, para dar início, eu vou louvar o hino que muitas pessoas conhecem. É um hino que se chama Pregadores de Rosas. Vamos louvar o Senhor. Tu que pregastes as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, ó cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores e os espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Não pregue facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus, nenhum valor ela tem. Amém. E vou deixar para a meditação de todos os irmãos, de todas as denominações que estão me escutando nesse exato momento, e os queridos e amados ouvintes também, todo o Salmo 100 que se encontra na Bíblia. E nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração
em geração. Esse foi todo o Salmo 100, do versículo 1 até o versículo 6, que o nosso Deus nos abençoe. Salmo, capítulo 100, do versículo 1 até o versículo de número 5, e que o nosso Deus nos abençoe. Vamos agora, amados irmãos, queridos ouvintes, para o 40º estudo, todo no livro de Salmos. Os irmãos e os ouvintes podem abrir suas Bíblias aí no livro de Salmos, que vai ser 14 perguntas com 14 respostas, de A a D, como sempre, como o irmãozito faz aqui da cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. Amém? Então vamos ao estudo. 40º estudo bíblico, todo no livro de Salmos. Primeira pergunta: onde está escrito este versículo no livro de Salmos, que ele diz assim: e em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Resposta, letra A, está escrito no livro de Salmos, capítulo 8 e o versículo também de número 8. Letra B, no capítulo 9 e o versículo 10. Letra C, no capítulo 10 e o versículo 7. Ou letra D, no capítulo 11 e o versículo de número 4. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no capítulo 9, no livro de Salmos, e o versículo é o de número 10. Segunda pergunta: onde está escrito este versículo no livro de Salmos? Que ele diz assim: o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Resposta, letra A, está escrito no livro de Salmos, capítulo 15 e o versículo de número 4. Letra B, no capítulo 16 e o versículo de número 5. Letra C, no capítulo 12 e o versículo de número 3. Ou letra D, no capítulo 13 e o versículo de número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, no capítulo 12, e o versículo é o de número 3. Quem respondeu a letra C respondeu corretamente. Terceira pergunta: onde está escrito este versículo no livro de Salmos, que nos diz assim: ouve, Senhor, a justiça, atenda ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Resposta, letra A, está escrito no livro de Salmos, capítulo 17 e o versículo 1. Letra B, no capítulo 18 e o versículo de número 2. Letra C, no capítulo 18 e o versículo de número 25. Ou letra D, no capítulo 18 e o versículo de número 21. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, no capítulo 17, e o versículo é o de número 1, ou o primeiro. Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. Quarta pergunta: onde está escrito este versículo no livro de Salmos? Que nos diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Resposta, letra A, está escrito no livro de Salmos, capítulo 18 e o versículo 12. Letra B, no capítulo 17 e o versículo de número 14. Letra C, no capítulo 19 e o versículo de número 6. Ou letra D, no capítulo 18 e o versículo de número 30. Qual dessas
letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, no capítulo 18, e o versículo é o de número 30. Quem respondeu a letra D respondeu corretamente. Quinta pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Salmos, que nos diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos? Resposta, letra A. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 20, e o versículo de número 1, ou primeiro. Letra B, no capítulo 20 e o versículo 7. Letra C, no capítulo 19 e o versículo 1. Ou letra D, no capítulo 21 e o versículo de número 3. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C respondeu corretamente. Está escrito no capítulo 19 e o versículo é o primeiro, ou de número 1. Quem respondeu a letra C respondeu corretamente. Sexta pergunta. Onde estão escritos estes dois versículos no livro de Salmos, que nos diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Resposta, letra A. Estão escritos no livro de Salmos, capítulo 24, e o versículo 1 e 2. Letra B, no capítulo 24 e versículo 7 e 8. Letra C, no capítulo 25 e o versículo 8 e 9. Ou letra D, no capítulo 26 e o versículo 5 e o 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. Estão escritos no livro de Salmos, no capítulo 24, e o versículo é de número 1 e de número 2. É o número 1 e o número 2. Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. Sétima pergunta. Onde estão escritos estes dois versículos no livro de Salmos, que nos diz assim: faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me nas tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Resposta, letra A. Estão escritos no livro de Salmos, capítulo 25, e os versículos 5 e 6. Letra B, no capítulo 25, e versículo 7 e 8. No capítulo 25, e os versículos de número 4 e 5. Ou letra D, no capítulo 26, e os versículos 11 e o 12. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C respondeu corretamente. Estão escritos no livro de Salmos, no capítulo 25, e os versículos são o de número 4 e o de número 5. Quem respondeu a letra C respondeu corretamente. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Salmos, que nos diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Resposta, letra A. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 27, no versículo 8.
Letra B, no capítulo 27 e o versículo 11. Letra C, no capítulo 28 e o versículo de número 4. Ou letra D, no capítulo 27 e o versículo 1. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, no capítulo 27, e o versículo é o de número 1 ou o primeiro. Quem respondeu a letra D respondeu corretamente. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Salmos, que nos diz assim: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Resposta. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 30 e o versículo 9. Letra B, no capítulo 29 e o versículo de número 2. Letra C, no capítulo 29 e o versículo de número 8. Ou letra D, no capítulo 31 e o versículo de número 1. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, no capítulo 29 e o versículo é o de número 2. Quem respondeu a letra B respondeu corretamente. 10ª pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Salmos, que nos diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 33 e o versículo 1. Letra B, no capítulo 34 e o versículo também de número 1 ou 1. Letra C, no capítulo 35 e o versículo 4. Ou letra D, no capítulo 34 e o versículo de número 19. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, no capítulo 34 e o versículo é o de número 19. Quem respondeu a letra D respondeu corretamente. 11ª pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Salmos, que nos diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 34 e o versículo 8. Letra B, no capítulo 35 e o versículo 9. Letra C, no capítulo 35 e o versículo 26. Ou letra D, no capítulo 26 e o versículo de número 1. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, no capítulo 34, e o versículo é o de número 8. Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. 12ª pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Salmos, que nos diz assim: quão preciosa é o Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 36 e o versículo 4. Letra B, no capítulo 37 e o versículo 1. Letra C, no capítulo 36 e o versículo de número 7. Ou letra D, no capítulo 37 e o versículo de número 10. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu
a letra C respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, no capítulo 36, e o versículo é o de número 7. Quem respondeu a letra C respondeu corretamente. Décima terceira pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Salmos, que nos diz assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor? Resposta, letra A, está escrito no livro de Salmos, capítulo 40 e o versículo 1. Letra B, no capítulo 39 e o versículo 1. Letra C, no capítulo 38 e o versículo 1. Ou letra D, no capítulo 41 e também o versículo 1. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, no capítulo 40, e o versículo é o 1 ou o número 1. Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. 14ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo no livro de Salmos, que nos diz assim: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem a teu santo monte e aos teus tabernáculos? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 44, versículo 1. Letra B, no capítulo 43 e o versículo de número 3. Letra C, no capítulo 44 e o versículo de número 8. Ou letra D, no capítulo 45 e o versículo de número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, capítulo 43, e o versículo é o de número 3. Quem respondeu a letra B respondeu corretamente. Amados irmãos, esse foi o estudo de hoje, o 40º estudo que o irmãozito traz para os evangélicos, quem está me escutar, e aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador, meus amados e queridos ouvintes. Então, são 14 perguntas com 14 respostas. Todo no livro de Salmo, é o segundo estudo no livro de Salmo. Eu vou trazer mais um trecho, porque é muito longo e extenso, como eu disse, esse livro de Salmo, que tem 150 capítulos. Desde já, eu agradeço a todos, que estão me escutando. Obrigado aos irmãos e queridos ouvintes que ouvem a palavra de Deus. Sou muito grato a todos vocês que estão me escutar aqui, tá certo? Nunca mais eu trouxe uma reflexão que é uma pregação, mas em breve eu trarei. Amém? Deixo para a meditação de vocês no Novo Testamento, no Evangelho que nos diz assim, no Evangelho, no capítulo de Mateus, capítulo 23 e o versículo 17, que nos diz assim: e Jesus disse: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Eu deixo esse versículo para vocês como reflexão. Este foi o estudo de hoje, meus amados irmãos. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe vocês. Que Deus livramentos a todos vocês, livramentos de doenças. Que Deus abençoe ricamente a cada irmão e também os queridos ouvintes que estão me escutando. Que Deus abençoe os seus lares. E abençoe também aqueles que não puderam escutar
esse estudo, né? Mas que algo venha tocar no coração de vocês, principalmente que não aceitaram a Cristo como Salvador e Libertador da sua vida. E vocês, irmãos, que estão aprendendo um pouco com o irmãozinho também, aqui, não guardem para si, repasse para aqueles que ainda não têm o Senhor como Libertador e Salvador, que é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Muito obrigado pelo estudo de hoje. Agradeço a atenção de todos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.